Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Dona Borboleta, Artesanato e Variedades. Eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo de hoje. E no vídeo de hoje, família borboletuda, eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse lindo peso de porta, que é esse cachorrinho muito fofo. Fica comigo até o final e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esses foram os moldes que eu usei: corpo, focinho, cabeça, patas, rabo, orelhas, nariz e língua. Eu vou deixar para vocês o link de onde eu encontrei esse molde. Comecei posicionando todos os moldes nos tecidos e riscando, e fiz isso com todas as peças. Para os tecidos mais claros eu usei a caneta e para os mais escuros eu usei aquele sabonete seco que eu já tinha ensinado para vocês. E ficou dessa forma. Então eu alfinetei todas as peças depois de riscada para prender as duas partes e não soltar na hora de costurar. Para os olhinhos, eu fiz esses recortes no feltro branco e no feltro preto. A ideia é ficar desta forma. Então, borboletudos, depois de tudo riscadinho, alfinetado, eu levei as peças para a máquina para passar a costura. Gente, a máquina que eu uso é essa daqui. Ela é uma máquina bem simplesinha, ela é compacta, é bem pequenininha, mas atende super bem ao tipo de trabalho que eu faço. E assim eu passei a costura a máquina em todas as peças do nosso peso de porta. Esse peso de porta foi uma encomenda que eu recebi de uma amiga do trabalho, o nome dela é Isaura. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa encomenda, porque já é a segunda peça que eu faço para ela. Isso mostra que a clientela tem ficado satisfeita com o trabalho. E aí a costura ficou dessa forma. Recortei as rebarbas da língua e do nariz e resolvi fazer o acabamento dando pontinhos caseados à mão. E lá no início, família, quando eu posicionei os moldes no tecido, eu esqueci de falar que para cada molde o risco foi no tecido duplo. E o posicionamento foi feito direito com direito e a costura foi feita sem deixar abertura. Aqui não dá para ver o ponto porque eu estou usando a linha da mesma cor. Mas se vocês quiserem, eu posso gravar um tutorial só de pontinho caseado para vocês aprenderem. Aliás, vocês podem deixar nos comentários tudo que vocês desejam que eu traga aqui no canal. Os comentários de vocês é muito importante porque me ajuda a saber o nível de interesse de vocês nos conteúdos e também me ajuda a ter ideias de novos conteúdos. Depois eu peguei as peças e recortei ao redor da costura. No outro vídeo eu já disse que é necessário muito cuidado para que esse corte não pegue em cima dos pontos, para que não danifique a peça. E eu fiz isso com todas as partes do peso de porta. Desse jeitinho, com muito cuidado. E você que está aí assistindo, já se inscreveu aqui no canal? Nas minhas estatísticas eu vejo que muita gente vem aqui assistir, mas não se inscreve. Vem para cá ficar com a gente, assiste o vídeo e se inscreve, não custa nada, é de graça. Depois de tudo recortado, eu fiz pequenos picotes na rebarba para facilitar na hora de desvirar a peça.
E para desvirar, eu separei as duas partes já costuradas e recortadas e abri uma pequena fenda em um dos lados, somente um dos lados. Segurei assim e passei um pequeno corte com a tesoura, bem pequeno, é apenas uma pequena fenda. E por essa fenda é que eu desvirei para o lado direito com auxílio de uma agulha de tricô, mas você pode usar uma tesoura, um palito de churrasco, qualquer objeto que seja comprido. Só não pode ser um objeto que vai danificar, furar ou rasgar a peça. Essa parte é um pouquinho trabalhosa, mas tudo dá certo no final. E aí, depois de desvirar, chega o momento de fazer o enchimento. E eu comecei pelas perninhas. E para ajudar, eu usei a mesma agulha de tricô que eu usei para ajudar a desvirar. Eu usei também para ajudar a encher. Eu tô gravando aqui do estado do Rio. E você? Da onde você é? Me conta aí nos comentários. Me fala mais um pouco de vocês. Eu vou amar saber de onde vocês estão me assistindo. E com cuidado para não furar o tecido e nem arrebentar nenhum ponto, eu fui enchendo as duas perninhas. E então eu deixei um espaço entre elas, que é o local onde eu vou posicionar o peso de areia dentro desse saquinho aí. O que tem a fazer é colocar o saquinho pela fenda, deixar a abertura dele para fora com um pouquinho de excesso de plástico, mais ou menos a metade da sacola para dentro, e começar a encher dessa forma, pela abertura que fica aparecendo aí para fora. E aí a gente vai colocando areia, a gente puxa o plástico para cima, sacode um pouquinho, ajuda, empurra um pouquinho com a mão, devagar, para também não furar o plástico, porque se furar o plástico, vai derramar toda a areia dentro da peça e isso não vai ficar legal. Então a gente vai puxando e vai batendo e a areia vai descendo naturalmente. Dessa forma aí. Essa é uma outra parte que dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo no final das contas. E aí também, com isso tudo, a gente aprende a não desistir diante das dificuldades. Depois que eu coloquei a areia numa quantidade já suficiente para o peso que eu estou fazendo, eu ajeitei o saquinho, dei umas batidinhas para a areia assentar toda nesse espaço que eu tinha reservado para ela, enrolei esse excesso da sacolinha e amarrei bem amarradinho e cortei as pontas que ficaram para fora. Terminei de ajeitar o saquinho para dentro do corpinho do cachorrinho e agora eu vou encher essa parte aí que tá vazia, onde vai ser o bumbumzinho do nosso cachorro. Por essa mesma fenda eu vou colocar o enchimento e também eu vou usar a mesma agulha de tricô para ajudar a empurrar. Nesse momento é preciso ter muito cuidado para não furar a sacolinha que já está lá dentro. É como eu tinha dito antes, se essa sacolinha furar por dentro da peça, o trabalho não vai ficar legal. Usei uma quantidade de enchimento suficiente para a peça ficar assim firme e em pezinha. Fiz isso em todas as outras peças, deixando elas bem fofinhas e firmes. Depois de todas elas cheinhas, é o momento de costurar essas fendas e arrematar para depois colar todas as peças nos seus lugares. Para demarcar certinho o lugar dos olhos, eu posicionei o focinho e espetei alfinetes.
Aí eu fui ajeitando esses alfinetes de acordo com o local do focinho, até que eles ficassem numa posição proporcional ao rostinho e ao posicionamento do focinho do cachorrinho. Dessa forma. Depois que eu achei o lugar certo, eu preparei a profundidade dos olhos, que é o local onde eu vou colar os olhinhos, atravessando esse pontinho repuxado, como eu já ensinei em outros vídeos. Arrematei e fiz isso dos dois lados. E ficou dessa forma. E para esconder os pontos do arremate, eu usei 2 círculos marrom de feltro, quase no mesmo tom, praticamente no mesmo tom do tecido que eu usei no cachorrinho. E aí eu colei esses 2 círculos por cima do pontinho do arremate que eu fiz na parte de trás da cabeça. E aí ficou desse jeito, tudo bonitinho, arrematadinho, sem nenhuma feiurinha aparecendo. Colei os recortes que eu fiz para os olhinhos nessa profundidade que eu criei. Primeiro a parte branca, depois a parte pretinha. Assim, nessa posição. E eu usei a tinta de tecido branca para fazer pontinhos de luz na parte preta dos olhinhos. E assim eu fiz a colagem dessa forma, posicionando bem dentro da profundidade mesmo. E ficou assim, olha que fofura. Posicionei o narizinho em cima do focinho para ver direitinho aonde eu ia colar. Depois eu posicionei o focinho no rostinho do cachorrinho e também fiz a mesma coisa. Demarquei o lugar da língua e colei no rostinho. Fiz também pontinhos de luz com a tinta branca no narizinho do cachorro. Para fazer as pintinhas, eu usei uma caneta CD, porque eu não tenho caneta de tinta para tecido. E a caneta para CD, ela funciona bem nesses casos. Desenhei as sobrancelhas do nosso cachorrinho. E ficou assim, dessa forma. E já está ficando muito fofo, eu já estou ficando muito apaixonada. Para fazer o rosadinho do focinho, eu usei blush de maquiagem mesmo. Usei um pincelzinho macio, inclusive é o pincel de maquiagem, e esfumei por cima da onde eu fiz as pintinhas do focinho e ficou assim. Depois desse acabamento com o blush, eu colei as orelhas. Posicionei no alto da cabeça para ver direitinho onde eu ia colocar, né? E colei usando cola quente. E, aliás, todas as peças eu estou usando cola quente para colagem. Para arrematar os pontinhos que eu dei na fenda, eu coloquei uma manchinha em cada orelha, sendo que uma ficou para a parte da frente e a outra ficou na parte de trás. E aí eu colei dessa forma, segurando bem até que a peça ficasse totalmente colada. Depois da cabeça toda pronta, eu peguei o corpo, posicionei bem a cabeça onde eu queria que ficasse, porque esse cachorrinho é para ficar encostado na porta com o rabinho para cima. E então eu colei a cabeça no corpinho. E ficou assim. E por último, eu demarquei o lugar do rabinho e colei com a cola quente, segurando bem até secar, para não correr o risco de soltar depois. E o nosso cachorrinho ficou assim, olha, gente,
família borboletuda. Eu tô simplesmente apaixonada por essa lindeza. É muita fofura. Dá até pena de vender, dá vontade de ficar para mim, mas compromisso é compromisso, não é verdade? Eu vou deixar para vocês lá na descrição todos os materiais que eu usei e também o link de onde eu tirei os moldes, para que vocês possam tentar também fazer esse trabalho. E se você fizer, me marca lá no Instagram, eu vou adorar curtir o trabalho de vocês, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Muito obrigada por assistir. Espero que tenha gostado. E se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Não custa nada, é de graça e vai me ajudar bastante. Fiquem todos com Deus, beijo em todos e tchau, até o próximo vídeo.